Conexão Especial. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Olha, um dos autores que eu mais trabalho em sala de aula, porque os alunos de jornalismo às vezes têm uma ideia que só o New Journalism é que inventou, sabe, tinha essa coisa de escrever com charme, com bossa, com personalidade. Aí Nelson já fazia isso há muito tempo. O Nelson começou como repórter de polícia e ele dizia, tem uma frase ótima, que ele dizia que um ano na reportagem de polícia o cara sai com a experiência de um Shakespeare. A biografia dele talvez seja uma das biografias mais legais feitas no Brasil, que é do Rui Castro, O Anjo Pornográfico. Uhum. O Nelson tem uma história de vida muito triste, confusa, né? Ele saiu de milionário, filho de dono de jornal, a pobretão que ficou físico porque não tinha comida em casa e andava com as roupas poídas. Teve uma falência familiar que foi muito complicada mesmo, mas nunca pensou em outra coisa a não ser jornalista e escritor. O Nelson é um personagem do meu livro Pena de Aluguel, sobre escritores e jornalistas no Brasil. Uhum. E ele talvez seja um dos mais emblemáticos, porque se ele não tivesse sido jornalista, ele talvez nunca tivesse sido escritor mesmo, e ele tinha um pouco desse conhecimento. Sobre isso, você pegar a maior parte dos livros dele, tem um jornalista, ou é o repórter Caveirinha, ou é aquele repórter do Beijo no Asfalto, Amado Ribeiro, que era um personagem real mesmo, que ele se inspirava. Tem sempre o repórter sensacionalista ali no meio, porque ele era um repórter sensacionalista, no melhor dos sentidos, assim. O Nelson era contra os copydesks, a ideia de fazer um lead objetivo e tal. Ele dizia que jornalismo era subjetivo mesmo, chamava os caras de idiotas da objetividade. Uhum. E dizia que tinha falta daquele título com 3 pontos de exclamação, porque o ponto de exclamação era o murro impresso. O Nelson é muito conservador. O Ferreira Goulart, que trabalhou com ele na revista Manchete, diz que o Nelson era tão conservador, que era pior que a sogra dele. E isso ele está falando dos anos 50, quando as sogras não deixavam as moças sozinhas com o noivo na sala, né? O Nelson dizia que a mulher que beijou não era mais virgem. Ah, cara, que delícia. Ao mesmo tempo ele tinha uma perversão, né? Ele tinha uma sexualidade muito perversa, muito, talvez fruto de uma repressão familiar muito forte. Então, ele foi transgressor nesse sentido, de expor essa perversão. Uhum. E, no entanto, ele foi um dos principais cronistas do Brasil. Eu acho que o texto do Nelson não envelhece. E essa coragem de ser pessoal, de ser singular, de ter as suas flores de obsessão, isso é fantástico. Mas que ele teria, talvez hoje ele fosse mais compreendido e mais valorizado do que na própria época. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei em sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vamos deixar